Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa Dot Topics da APDC, dedicada ao tema da tecnologia quântica. Começo por agradecer à Capgemini e ao Bruno Coelho a sua presença neste webinar e assim como ao Ricardo Martim, da IBM, por terem aceito o desafio de partilhar aqui com a nossa audiência, com quem nos vê e quem nos ouve, sobre o que é isto da tecnologia quântica. Então, Ricardo, começando aqui por ti, queres ajudar-nos a perceber o que é tecnologia quântica e também como é que é a vossa visão de evolução desta tecnologia aqui no prazo de 4 a 5 anos, a visão da IBM? Claro que sim, vamos lá ver. Computação quântica, tentar explicar por palavras o mais simples possível, até porque é uma matéria um pouco complexa, mas a computação quântica, na realidade, e tem-se falado muito de computação quântica nos últimos tempos, porque é um novo modelo de computação que nos vai permitir justamente ultrapassar alguns dos desafios que até hoje eram impossíveis conseguir alcançar com a chamada computação clássica, não é? Certo. E basicamente uma das grandes diferenças é que nós na computação clássica utilizamos o já conhecido, os conhecidos bits, não é? Que podem ter um formato de 0 e 1, e portanto nós fazemos todo o cálculo e uso de informação através da combinação de milhões desses bits que tomam esses estados de zeros e uns. Sim. Na computação quântica sempre uma opção, não é? Sempre uma opção. E portanto 2 estados. E portanto é a combinação de milhões desses estados que realmente nós conseguimos utilizar a computação como utilizamos hoje em dia. Na computação quântica as coisas são radicalmente diferentes. Eu digo radicalmente diferentes porque utilizamos aquilo que é natural da natureza, ou seja, há um princípio de alguma incerteza nos estados dos bits quânticos. Os bits quânticos, também chamados qubits, podem na realidade ser zeros, ser uns, ser zeros e uns ao mesmo tempo, ou serem qualquer um dos estados entre 0 e 1, chamada superposição, que é mais um dos fenómenos da mecânica quântica e daquilo que nós temos na nossa natureza, não é? Portanto, é uma simulação desses estados de incerteza e, portanto, quer a superposição, quer a questão do entanglement, emaranhamento, como se chama em português, faz com que sejam características que permitam justamente tirar a capacidade de cálculo de todos estes estados. E, portanto, quantos mais qubits nós tivermos nos processadores quantum, mais capacidade nós temos de fazer estes tais cálculos. E, portanto, de uma forma mais ou menos ligeira. Sempre numa ótica de reduzir a tal incerteza, não é? E em termos daquilo que era, como tu acabaste de explicar, em termos daquilo que era a computação tradicional e esta computação quântica, eu agora se calhar passava aqui a bola, por assim dizer, hoje é dia ainda por cima de bola, mas andamos todos a pensar, mas passava a bola aqui ao Bruno Coelho na perspectiva de perceber, porque estava aqui a ouvir o Ricardo a falar sobre a computação quântica e sobre esta redução da incerteza que nos vem possibilitar, não é? E nós, quando estávamos a falar um pouco antes de preparação sobre isto, falávamos na analogia que havia com os descobrimentos portugueses, não é? Porque há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, quando os nossos descobridores partiram rumo à incerteza, e a computação quântica também procura de alguma forma atalhar essa incerteza. E de que forma é que tu achas que vocês, com a aplicação da computação quântica, vão ajudar as organizações portuguesas e os vários setores de atividade a ultrapassarem estes desafios, para ultrapassarem as incertezas com que se debatem hoje em dia? Muito bem, então, o que é que nós achamos? Achamos que o caminho é para a computação quântica. Certo. O caminho vai passar por, não vai substituir a computação clássica, vai trabalhar em colaboração. Mas é uma inevitabilidade. A computação quântica é inevitável. Para nós é inevitável e para qualquer pessoa que consiga dedicar tempo a estudar os avanços tecnológicos. Sabendo que é uma inevitabilidade, a grande dúvida é: eu vou aplicar em quê? Quais é que são as ameaças que eu vou ter? Quais é que são os caminhos que eu devo tomar? E, portanto, o que nós ajudamos os nossos clientes e o que aconselhamos em parceria aqui com a IBM é precisamente neste caminho.
dizer-lhes que temos que começar o mais cedo possível, porque a incerteza é cada vez menor à medida que vamos caminhando, não sabemos o caminho todo à partida, mas temos de dar os primeiros passos, e é precisamente isso que nós ajudamos a definir quais é que são os passos concretos, quais é que são os use cases que valem a pena, quais é que são as áreas de aplicação interna para depois podermos conjugar a computação quântica com a clássica, e é por isso que essa analogia com os descobrimentos é muito interessante, porque sabíamos que tínhamos que ir para além das nossas fronteiras, não sabíamos muito bem o que é que íamos encontrar, mas era por ali. E depois fomos fazendo um caminho à medida que íamos caminhando, e é precisamente essa analogia que nós fazemos. Mas em termos daquilo que é a maturidade da tecnologia hoje em dia, não é? Porque cada vez que falamos ainda é um tema muito emergente. Eu lembro-me em 2019 discutirmos este tema no congresso da APDC e já pareceu algo esotérico. Estamos em 2022 e para alguns profissionais ainda parece um tema muito distante, por uma realidade até, falávamos pela ausência de um computador quântico em Portugal ou na Europa, de todos os esforços que estão a ser empreendidos para desenvolvimento dessa tecnologia dos computadores quânticos e o alargamento dessa capacidade a mais investigadores e a mais empresas, e isso também resultou da vossa ambição na criação da vossa parceria e do laboratório quântico, não? Sim, vamos lá ver. Sem dúvida nenhuma que a utilização da computação quântica não pode ser de uma só empresa. Não pode ser da IBM, como não pode ser só da Capgemini Engineering, como não pode ser só de uma empresa. Porquê? Porque os avanços que nós conseguimos, e como o Bruno estava a dizer muito bem, esta computação não vem substituir a computação clássica, vai trabalhar em conjunto com a computação clássica para resolver justamente estes tais use cases que até hoje eram impossíveis. Portanto, esta ajuda, esta participação de empresas como a Capgemini Engineering na nossa Quantum Network, apoiando os nossos clientes, utilizadores, researchers, por um lado, a aprender o que é a computação quântica, que é fundamental nós ganharmos esse conhecimento, e depois como aplicá-lo na tal resolução destes use cases, é fundamental para que a computação quântica ganhe, por um lado, aquilo que é a importância que ela tem no dia-a-dia das nossas empresas e das pessoas que temos em Portugal e não só, no conhecimento, mas também na tal resolução de problemas. E por isso é que a IBM tem, nesta jornada, como falávamos dos descobrimentos, nós estamos a construir caravelas, não é? Caravelas que ajudem a que as incertezas dos mares não sejam tão agrestes como poderiam ser. E por isso, nós lançámos este ano o primeiro processador 433 qubits, ou seja, que nos permite já atingir um nível de use cases completamente diferente daquele que tínhamos com o Eagle, que era o processador anterior com 127, este agora chama-se Osprey. Nós demos nomes de aves, só de aves. O próximo... Os voos. Exatamente, um grande voo. Portanto, o próximo será o Condor, que já está anunciado para 2023. Há bocado falavas-me do roadmap. Nós só temos roadmap até 25 estipulado e, portanto, temos uma meta de chegar até 2025 com 4.000 qubits, com o nome de um pássaro que eu nem sabia que existia, que era Cucaburra, e que para mim, pessoalmente, até é um nome que eu não gosto muito, porque como a minha filha é Cuca, Cucaburra, exato, não é obrigatório. Mas o Cucaburra vai ter 4.000 qubits e é para aí que nós estamos a atingir, e portanto 4.000 qubits de burro não tem nada, e está próximo daquilo que provavelmente em 2025 já será mainstream, porque a barreira dos 1.000 nós achávamos que era a meta a partir da qual se podia então usar a computação quântica com uma margem de erro cada vez menor, que é outra das áreas em que nós estamos a apostar, porque sabemos que todas estas componentes são sofrem muito com os fatores externos, temperatura, vibrações, campos magnéticos, etc. E, portanto, pode criar alguma componente de erro. Estamos a trabalhar muito nessa estabilização e achamos que a partir dos 1.000 qubits e com estas parcerias, os clientes vão estar obviamente já prontos para começar a usar esta computação de uma forma mais mainstream, se assim pudermos dizer. Mas, Bruno, para quem nos está a ouvir, como é que concretizas um pouco mais o que é que pode ser a jornada de um cliente na descoberta da computação quântica e dos benefícios que lhe podem trazer? Muito bem. Então é uma pergunta bastante frequente. Sim. Vamos aplicar isto aqui. E o que é que se faz? Eu acho que faz sentido falar primeiro em grandes áreas para irmos organizando o nosso caminho. Certo. Há uma grande área que é pensar assim: se eu tenho na minha empresa
um sistema, um problema, uma otimização, uma operação em que o meu modelo matemático que eu tenho para descrever aquela operação é de tal ordem complexo que demora muito tempo a ter um resultado, então quer dizer que demora, por exemplo, um mês, mesmo com a computação toda que eu consiga ter, se demorar tempo demasiado para a decisão ser tomada num curto prazo, quer dizer que eu não consigo ter então a melhor decisão. E a computação quântica vem precisamente ajudar a levar muito mais longe, muito mais rápido, Certo. a complexidade do algoritmo para conseguir ter decisões no mais curto prazo. Esta é a primeira coisa. Esta linha de pensamento também se aplica à parte da segurança. Portanto, a segurança hoje em dia está baseada na complexidade de encontrar uma chave que é a resolução para um problema, simplificando, e os computadores quânticos o que vão fazer, e agora corrijo-me se estiver errado, vão resolver em poucas horas um problema que hoje em dia se demora a resolver bons milhares de anos. E agora esta equação está sempre a mudar à medida que as tecnologias vão avançando. E, portanto, repito, é importante perceber que a computação quântica vai ajudar a forma que eu modelo a minha realidade, a minha operação, a minha empresa, se for extremamente complexo e que eu não consiga, então a computação quântica vai resolver em tempo muito útil. Casos concretos ainda mais concretos. Por exemplo, as interações que existem entre moléculas, as interações que existem em fazer fármacos, em fazer produtos da área farmacêutica, hoje em dia é usada uma aproximação teórica, porque não se consegue ir mais longe, e, portanto, o que faz com que se gaste imenso dinheiro em fazer experiências concretas, como as moléculas que foram previamente teorizadas, então vamos gastar dinheiro a fazer experiências concretas. O que nós estamos a dizer, e isso demora tempo e gasta-se dinheiro, o que nós estamos a dizer é que a computação quântica eu consigo levar a simulação até muito mais longe e vou encurtar, além de gastar menos dinheiro, vou encurtar o tempo de encontrar as moléculas certas para resolver um determinado problema. Este é aquele mais fácil de transmitir. Depois também podemos falar assim, hoje em dia temos interações também químicas na natureza, que hoje em dia explicamos QB na observação, temos modelos que explicam aquilo que nós observamos, e se usarmos os modelos matemáticos baseados também em mecânica quântica na interação das moléculas e afins, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou conseguir desenvolver moléculas que são muito mais adequadas para resolver um problema. Por exemplo, baterias é uma área de grande investigação, e especialmente com a sustentabilidade, um tema bastante importante. Há muita investigação feita precisamente para ajudar a computação quântica a ajudar a resolver o problema de ter mais capacidade, ou mais potência, ou mais velocidade na parte das baterias. Esta é uma parte. Depois, voltando à parte da segurança, outra vez, que é um tema que as pessoas realmente se perguntam, é, hoje em dia a segurança já deve ser um tema muito preocupante. Claro. Não quero alarmar, mas quero alertar que as pessoas devem preocupar para endereçar, porque fala-se muito de uma técnica que é, hoje em dia eu posso fazer a recolha dos dados, que hoje em dia estão encriptados por tecnologias que vão ser recuperadas em poucos minutos ou segundos. E, portanto, se eu não tomar cautelas atualmente e medidas para me proteger para a área, para o advento da computação quântica, eu vou ter um problema sério. Até porque, Bruno, nós, a coisa que aprendemos com os recentes ataques cibernéticos, ciberataques, é que muitas vezes as empresas nem sabem que os seus dados estão a ser drenados, e o que tu estás a dizer é que há imensas organizações que podem estar a ter informação drenada, que não têm consciência, e quando a tecnologia quântica, a computação quântica for aplicada, aí então é que se vai saber... mesmo que estejam encriptados. Exatamente. Exatamente. Mesmo. Tecnologias E por isso é mais que todas as organizações têm que se preocupar nessa temática de aplicação. E só pedir mais uma coisa que é, eu acho que foi bastante explícito a forma como tu explicaste até a identificação de um problema matemático para que uma empresa ou uma organização que nos esteja a ouvir consiga perceber, e qual é que seria depois o próximo passo em termos de chegar até vocês, não é? Para endereçar esta temática. Isto é uma lógica de apresentação, da apresentação da problemática, de como é que vocês fazem a abordagem junto da empresa. Tinhas-me falado em haver campeões da mudança dentro Sim. da organização. Certo, portanto eu aqui vou passar a pasta só Sim. depois de dizer uma coisa, que é, a primeira coisa que tenho que dizer é contactar a Capgemini ou a IBM e dizer que está interessado em saber mais de Quantum e está
está interessado em saber o que é que o Quantum pode fazer pela empresa ou pela função deles. Esse é o primeiro passo. A partir daqui, a IBM tem uma rede, e agora passa aqui ao Ricardo para poder explicar. Depois... Vamos lá ver, nós temos uma rede hoje em dia com mais de 200 empresas a participar nessa rede, mais de 450 mil utilizadores, e que justamente, como o Bruno estava a dizer, ajudamos as empresas a dar esse passo, esse seguinte passo. Há várias fases dentro desse passo. Há um primeiro contacto com aquilo que é a computação quântica e que qualquer pessoa que esteja a ouvir pode aceder gratuitamente, se não me engano, a 4 qubits, para poder resolver alguns dos seus algoritmos ou alguma das suas preocupações, uma coisa muito limitada, para começar a ganhar ali um contacto, e a partir do momento em que tem um caso de uso que realmente quer ver a funcionar ou testar, aí juntar-se à Capgemini neste ponto de entrada para poder aceder à tal capacidade quântica de 20 Quantum System One que nós temos nos nossos laboratórios em Poughkeepsie, Nova York, onde está justamente sediada toda esta computação a que a rede network da IBM Quantum tem acesso. E, portanto, este é um processo que pode ser assim feito. Infelizmente, eu vou partilhar aqui convosco, infelizmente nós não temos computadores quânticos em todo lado. Temos 20 em Poughkeepsie, New York, como eu disse, temos um na Europa neste momento, na Alemanha, temos mais 4 a serem, temos um na Universidade de Tóquio e mais 4 a serem deployed neste momento em vários países não europeus. E um sonho que eu tenho é exatamente conseguir trazer um computador quântico para Portugal, e gostava que fosse já em 2023, até porque nós vamos anunciar o Quantum System 2, a segunda geração, em que vamos juntar a tal computação clássica com a computação quântica numa só máquina, e portanto num só sistema, e que podemos tirar daqui todas as vantagens disso. Vamos ter o primeiro processador com mais de 1000 qubits, como eu dizia, e portanto nós em Portugal termos uma máquina destas seria, sem dúvida nenhuma, um fator totalmente diferenciador para Portugal, porque eu acho que Portugal, com a qualidade dos recursos que forma e que educa, a criação de talento que nós somos reconhecidos nessa área, temos que agarrar esse talento e dar-lhes a capacidade de explorarem estas novas tecnologias e com isso ganharmos uma vantagem competitiva que hoje não temos. Estamos sempre a queixar-nos que na Europa e no resto do mundo não temos esta vantagem, temos se calhar recursos muito bons que os perdemos muitas das vezes porque não temos a capacidade de os reter nas nossas empresas e na sociedade em geral, e depois temos este tipo de tecnologias que podemos dar a esse tipo de recursos e ao know-how que existe em Portugal para tirarmos o máximo de vantagens. E o que o Bruno dizia dos exemplos das baterias, que nós estamos a trabalhar com a Mercedes-Benz, por exemplo, nesse domínio, que até 2039 quer acabar com todos os carros de combustão e quer passar a que todos sejam elétricos. Esse domínio da bateria, nós que somos um país produtor de lítio, não é? Que reconhecido, anda tudo à luta na recolha. E temos uma boa adoção de Temos uma boa adoção e não conseguimos perceber que com este tipo de tecnologias podemos ser os primeiros a descobrir o que é que se passa dentro de uma bateria. Mas é tudo uma questão de investimento? Eu acho que é uma questão, eu acho que mais do que investimento, eu acho que o investimento é relativamente fácil de conseguir. Eu não diria que é uma empresa, até porque, como eu dizia há pouco, claro, não faz sentido ser uma empresa, é um ecossistema de empresas, que tem que ter um ecossistema de empresas, tem que ter um ecossistema de instituições académicas, obviamente, porque há muito a ver com a questão do desenvolvimento e investigação, e tem a ver, obviamente, também com a parte governamental, quer seja ela política, central ou mesmo autárquica, porque tem que existir esta vontade política, como dizia Sandra, para que as coisas aconteçam. Até porque isto não é o bem de uma ou duas ou de 10 empresas que estão no consórcio. Não, é um ecossistema que pode ser potenciado, não é? Exatamente, aliás, e é para o bem do país nessa sua diferenciação, em termos de conhecimento. Eu acho que a Alemanha é um ótimo exemplo, nós conhecemos-la como a economia
mais forte da Europa. E se calhar não foi por acaso que foram os primeiros a dizer que se calhar esta computação fazia a diferença, e com um consórcio de empresas de indústria farmacêutica, indústria automóvel, e com o apoio na altura da chanceler Merkel a apoiar ela, PhD em Química, que percebia muitíssimo nestas áreas, a apoiar nesta componente, avançaram e estão hoje a fazer este tipo de desenvolvimentos que o Bruno já falou e que eu agora mencionei com a Mercedes, mas que muitas outras coisas estão a ser feitas. Sim, mas partilhar também com a audiência que a FCT tem um conjunto de bolsas para doutorados na área da tecnologia quântica, portanto, ou seja, já há pequenos passos em termos daquilo que é o nosso ecossistema também nacional, não só empresarial, mas também em termos de investigação e desenvolvimento, para apostar nessa área no desenvolvimento. Portanto, já partilhaste? Sandra, eu percebo isso, mas há outra coisa que é, nós temos que estar quantum ready. Sim. Podemos estudar quântica mecânica, física quântica, o que é que a tecnologia e os algoritmos quânticos podem trazer para nós, tudo, imensas coisas. Mas nós vamos ganhar essa capacidade com a experimentação. Certo. E nós precisamos de experimentar, nós precisamos de tocar. Que linguagem é que nós utilizamos para comunicar com a computação quântica? É uma pergunta. É preciso aprender uma linguagem nova? É preciso fazer... Não, nós estamos a criar mecanismos que não é preciso nada disso. Python é uma das áreas que nós podemos utilizar, mas é fundamental que nós tenhamos esta noção. E o Bruno já referia, nós temos que estar quantum ready agora. Não é amanhã, não é daqui a um ano, não é quando for mainstream. É agora. E agora... Por isso é que nós temos esta rede, por isso é que a Capgemini Engineering está a fazer esta parceria connosco, para podermos ajudar os nossos clientes a terem este contacto, porque isto é fundamental. E a questão da segurança é outra, o RSA, a encriptação, é quando a computação quântica estiver mainstream, são 4 segundos para quebrar uma chave que hoje são 10 mil anos necessários com a computação clássica. E, portanto, há aqui uma que eu gostava de reforçar, foi aqui falado pelo Ricardo, que é a prática. Portanto, como é que nós demonstramos que estamos a querer estar à frente? Porque eu repito, isto é uma disrupção. Claro. Nós acreditamos que é das maiores disrupções dos últimos anos, do ponto de vista tecnológico. Eu acho que hoje em dia nós não conseguimos imaginar os casos que vamos conseguir resolver daqui a 10 anos. É uma disrupção. Portanto, nós podemos perder a onda ou podemos surfar a onda ou apanhar a onda ou até ser pioneiros. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que mostrar como país é que a indústria está com vontade, e esse primeiro passo é o tecido empresarial. As universidades já estão, o governo também está. Agora precisamos é que o tecido empresarial queira também investir. O quê? E há bocado fiz essa pergunta para responder diretamente. O quê? É nomear um champion, vamos chamar de champion, da organização. É o primeiro passo de todos. É uma pessoa, um grupo de pessoas, cujo tempo vai estar dedicado parcialmente ou totalmente a entender as tecnologias, a entender os use cases e a começar a evangelizar. Para isso tem o nosso apoio para fazer sessões de workshop, como é que a tecnologia funciona, que use cases é que podem ser, que áreas de domínio para depois declinarem use cases, e esse primeiro passo é talvez o mais difícil, mas depois de começar, aposto que toda a gente da organização vai estar motivada. E vocês também já estão a ajudar neste processo na medida em que criaram os tais 3 laboratórios Quantum, não é? E eu gostava de partilhar com quem nos ouve que vocês criaram 3 em 3 geografias completamente distintas, um na Índia, um outro no Reino Unido e outro em Portugal. Portanto, também elegeram Portugal, se calhar para concretizar aqui este sonho do Ricardo, trazer para cá o computador quântico, se calhar já estava tudo articulado. Mas, Bruno, o que é que tu achas que levou a Capgemini, quer dizer, se calhar talvez também na influência de terem escolhido o mercado nacional para a instalação deste laboratório? O primeiro ponto é que estamos muito orgulhosos de termos sido escolhidos, e as razões prenderam-se, acima de tudo, por já termos tido investimento. Nós primeiro investimos em investigação antes de dizer que queremos ser um laboratório, porque lá está, é experimentar, ganhar experiência, para depois dizer que conseguimos, ou que queremos. Essa é a primeira parte. Portanto, investimos em avanço, não tanto como a IBM necessariamente, mas investimos em avanço. Já era uma boa parceria. Eu já vi um computador quântico, eu lembro-me quando vocês trouxeram um computador quântico para o Web Summit, sei lá, 3, 4 anos atrás? Em 2019, sim. E é engraçado porque não tem era nada uma ave antiga, não era? Era uma das aves antigas. Sim, era uma ave antiga. Era uma ave que não tinha... tinha 30 qubits na altura. Pois. Isto é há quantos anos, já agora? 2019. E agora estamos a lançar... 433, e vamos lançar para o ano 1000.
Pronto. Isto Ou é um seja, exemplo do exponencial da tecnologia, é não é? exponencial, pronto, precisamente. E voltando a porquê Portugal? Porque Portugal, além de ter investido, há aqui uma componente importante que é, nós estamos a investigar uma área que é complementar e ajuda a computação quântica. Portanto, nós estamos habituados a trabalhar com o grupo, nós trabalhamos com quase todos os setores que existem. Em Portugal trabalhamos para fora e para dentro em quase todos os setores, temos experiência multissetorial, trabalhamos com todas as culturas, desde os Estados Unidos até a Austrália, Claro. hoje em dia, portanto temos essa capacidade e temos a fama e a prática de conseguirmos ser provocadores e de querermos estar à frente e às vezes a tirar-nos de fora de pé, mas arriscamos e, portanto, o grupo gosta desta agilidade, desta multiculturalismo também e depois da experiência multissetorial. Sim, temos aqui 2 gigantes mundiais da tecnologia que se uniram para ver se conseguimos então também ser pioneiros em Portugal. Era ótimo, não é? Trazer um computador quântico. É um sonho. Vamos continuar aqui a energizar a nossa plateia. Acho que vai ser um tema para o próximo congresso da APDC também. Acho que sim. Vamos endereçar ali no contexto das disrupções que nos esperam. E agradecia a vossa participação e esta partilha que fizeram com a nossa audiência. Esperando ter contribuído Muito também obrigado, para Sandra. ajudarmos um bocadinho mais o nosso ecossistema digital a aprender um pouquinho mais sobre o que é o novo mundo que nos espera. Obrigado. Muito obrigada.